Bom, durante o outono e o inverno, algumas alergias e doenças respiratórias surgem com mais frequência por causa justamente do tempo seco, e isso principalmente nas crianças, né? A asma e a rinite são as principais. Em tempo de pandemia da Covid-19, os sintomas das doenças alérgicas se assemelham aos das doenças causadas aí pelo novo coronavírus, né? Espirros, coceiras, tosse, falta de ar. Então, sobre isso, a gente vai conversar agora por videochamada com a Marisa Lages Ribeiro, que é pediatra e alergista. Doutora, muito boa tarde, tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo sim, boa tarde. Para a gente começar, vamos já nesse ponto principal. Como que fazer a diferença entre uma doença alérgica, por exemplo, uma rinite, de algum sintoma que possa crer aí que seja a Covid-19? Bom, na verdade, essa distinção completa a gente não consegue fazer. Em geral, a coceira é um sintoma bastante sugestivo do processo alérgico. Mas o que, que acontece? Muitos dos processos virais, inclusive a Covid mesmo, ele muitas vezes confunde com esses sintomas da alergia. Então, hoje, a gente não consegue fazer a distinção clínica isolada sem a dosagem do exame do RT-PCR. A Mas gente, o que caracteriza o processo alérgico é a coceira. Normalmente o paciente já tem uma história mais crônica de coçar os olhos, coçar o nariz, coçar a pele, né? Além do processo da asma mesmo, que normalmente começa com um quadro de tosse seca, cansaço, falta de ar. Mas nesse momento da pandemia, realmente é muito difícil fazer essa distinção. Então, havendo sintomas respiratórios, a orientação é ficar em ambiente isolado, sem contato com outras pessoas, cuidando da higienização das mãos e, se necessário, buscar atendimento médico. Agora que a gente tem a teleconsulta, seria a forma recomendada. E procurar o caso de atendimento de urgência apenas quando os sintomas estiverem muito exacerbados ou quando houver indicação pelo médico no teleatendimento. para ficar mais claro, quando esse paciente então deve procurar um médico, ele deve se ficar atento a qual principal sintoma, doutora? Seria uma falta de ar importante, né? Um cansaço, uma dificuldade respiratória, a presença da febre persistente, uma prostração, né? A pessoa ficar realmente prostrada, com sensação de calafrio, sensação de estar doente, pedindo cama. Nesses casos, deve procurar o atendimento médico, mas sempre que possível, primeiro passar por um teleatendimento, uma teleconsulta. As pessoas que têm algum tipo de doença respiratória, quando elas são infectadas com o coronavírus, o que, que o vírus provoca ainda mais no organismo dessas pessoas? Agrava ainda mais? Existe uma exacerbação dos sintomas respiratórios. Em geral, independente do coronavírus, suponhamos que a gente tivesse o ano passado, o principal fator que faz com que uma criança ou mesmo um adulto entre em crise asmática, independente da pandemia, são as infecções virais. Então, isso já é o normal. A crise asmática ela é desencadeada, em geral, por processos virais, pode ser desencadeada também por processos alérgicos, na medida em que tem contato com os ácaros, com fungos. Isso pode desencadear. Então, nesse momento, o que a gente tem de novo é uma exacerbação desses sintomas, que vem numa intensidade ainda maior. Se a gente for analisar o gráfico das pessoas que morreram aqui no estado por causa da Covid-19, a gente vai ver que algumas pessoas estavam até com pneumonia, né? Sim, a pneumonia viral, né, uma infecção viral, o vírus ele se manifesta de diversas formas, inclusive com uma pneumonia viral também. Então, assim, é muito difícil clinicamente fazer essa distinção. De qualquer forma, a orientação é para os pacientes alérgicos intensificarem as medidas de controle ambiental, porque estão passando mais tempo dentro de casa, e em geral é dentro de casa que estão os ácaros da poeira domiciliar e os fungos. Então, assim, caprichar na limpeza, se possível, colocar as cobertas no sol, ou estar lavando as roupas que não foram usadas há tanto tempo, né? O colchão e travesseiro devem ser sempre encapados, revestidos, passar o pano úmido mesmo, intensificar as medidas de controle ambiental dentro de casa, cigarro de forma alguma, né? A poluição ambiental, nós estamos sendo beneficiados nesse momento, que em função da menor circulação de carros, está tendo uma diminuição significativa da poluição ambiental.
Então, o paciente alérgico, ele deve ter esses cuidados redobrados, além do cuidado base, de cuidado com a própria saúde mesmo, através de uma alimentação balanceada, tomar bastante água, dormir, né? Se exercitar, buscar atividades de lazer também, ter alguma válvula de escape, né? Porque o estresse ele é um fator que deprime a imunidade. Então, é muito importante a gente cuidar não só da parte física, mas também da parte emocional, da parte da saúde mental, né? E também da parte espiritual. Então, para a população, de um modo geral, essas medidas de cuidado da saúde são muito importantes. Para os pacientes alérgicos, um reforço nas medidas de cuidado com a limpeza mesmo do ambiente intradomiciliar. E para a população geral, manter isolamento, sair apenas nas ocasiões em que isso não é possível e quando for sair, como foi colocado na reportagem anterior, usar as máscaras e equipamentos de proteção. Doutor, e essa limpeza que a senhora sugeriu pode ser feita agora, porque a gente está vivendo um período de tempo muito estável, com sol, então propício para isso, né? Com certeza. Então, assim, passar o pano úmido nos móveis, tirar aquela poeirinha, né? Se possível, colocar uma capa impermeável nos colchões e travesseiros para os pacientes alérgicos, mas caprichar mesmo na limpeza, colocar a coberta no sol, dar uma sacudida bastante, cortina, de preferência os pacientes alérgicos, a gente evita ter cortina dentro de casa, ou que seja uma cortina fácil de limpar, mais impermeável mesmo, uma persiana, né? Acho que são essas as medidas principais. E a hidratação, tanto beber bastante água, quanto a hidratação da pele, a hidratação da mucosa ocular e a hidratação da mucosa nasal, nesse tempo mais seco, em que a umidade relativa do ar está mais baixa, é bem recomendável. Doutora, ótimos esclarecimentos, viu? Muito obrigado pela participação com a gente aqui nesse sábado. Seja sempre muito bem-vindo ao MG1. À disposição. Desejo muita saúde, que todos cuidem, como eu falei, né, da parte física, da parte emocional, da parte espiritual e da saúde mental também. Tá tudo interligado, né? Muito obrigado.